galera, tudo bem com vocês? Professor Guilherme Augusto aqui para mais uma aula no canal dos Pedagógicos. Eu sou professor de conhecimentos pedagógicos e, claro, a gente aqui trabalha muito para ajudar você a construir conhecimento, se preparar para as carreiras educacionais. E do que nós vamos falar hoje, professor? Nós vamos falar sobre projeto político pedagógico. Você sabe aí quais são as dimensões do projeto político pedagógico? Os seus princípios, as características do PPP, o que ele substancia, enfim, são várias importantes informações desse assunto que sempre cai em prova. Ora, você deve saber que há um dispositivo na LDB que diz que o professor deve participar da elaboração da proposta pedagógica da escola e que toda instituição de ensino tem de fazer a sua proposta pedagógica. Então a gente precisa entender o que é o projeto político pedagógico, o nosso famoso PPP. Então é sobre isso que a gente vai falar juntos. Nós vamos, claro, fazer um esqueminha super bacana, nós vamos desenvolver aí muitas questões para que você possa aí realmente entender tudo sobre PPP. Então, já vai deixando aí nos comentários de onde que você está falando, se você está bem hoje, se você manja tudo de PPP, se você conhece bem. E aí, claro, na hora de resolver as questões, participa com a gente, coloca aí os gabaritos, pode também colocar as suas dúvidas, os seus questionamentos, que a gente vai estar sempre aqui observando direitinho, tá bom? Então vamos lá, vamos falar sobre, dá uma olhadinha, PPP, exatamente, o nosso querido projeto político pedagógico. É isso aí, galera. É importante a gente já, de cara, referenciar algumas coisas para vocês, pessoal. Isso aí tem que ficar claro. Sempre quando a gente fala de um assunto, a gente precisa trazer referências para o seu estudo, né? Isso aí é super importante. Quando a gente trata de legislação educacional, a referência principal, é claro, é o normativo, é a lei, é você olhar na lei seca, é você olhar no documento aquilo que é a referência para você estudar. Agora, quando a gente fala de conhecimentos pedagógicos, aí falando, por exemplo, da teoria de currículo, no projeto político pedagógico, falar sobre planejamento, sobre gestão democrática, enfim, falar desses temas educacionais que aí circulam nas provas de conhecimentos pedagógicos, a gente também precisa trazer algumas referências que normalmente elas não são contempladas em leis. Não. A gente fala tanto das tendências pedagógicas, não tem uma lei para falar disso. A gente tem que buscar em autores de referência cobrados nas provas. E aí, onde que a gente vai buscar referências para o estudo sobre o PPP, o Projeto Político Pedagógico? Existe um autor, na verdade uma autora, muito importante, muito significativa para a educação e que ela é muito referenciada nas provas quando o assunto é projeto político pedagógico. De quem que a gente está falando? De Ilma Passos Veiga, exatamente. Ilma Passos Veiga, que foi professora da Universidade de Brasília, aqui, né, da nossa UNB, professora emérita da Universidade de Brasília e, claro, dedicou-se muito aí dos seus trabalhos acadêmicos para falar sobre a organização do trabalho pedagógico, para falar sobre o projeto político pedagógico. Então, nós vamos ver dentro das características, dos princípios, elementos da literatura, né, de Ilma Passos Veiga. E aí, para você estudar sobre o PPP, a gente tem um livro, né, eu vou colocar tudo isso aqui na hora do nosso esqueminha, um livro que é chamado Projeto Político Pedagógico, uma construção coletiva. Esse livro é da Ilma Passos Veiga e que boa parte das questões, quando vem tratar de assuntos relacionados da PPP, gostam de ter esse livro como referência. Mas, professor, não estou com tempo para ler o livro, está muito complexo, apesar dele ser fininho. Ilma nos ajudou até nisso. Do livro, ela faz um artigo, que aí é bem menor, 10, 12 páginas, que também trazem aí elementos importantíssimos. O artigo, que é uma síntese, né, vamos colocar assim, do livro, tem o título muito semelhante também, Projeto Político Pedagógico, uma construção possível. Então, é muito importante entender de onde a gente parte para trazer as referências que nós vamos abordar aqui na hora da nossa aula. Combinado? Então vamos lá, vamos fazer um esqueminha bacana sobre PPP? Então, tá aí na tela para você e a gente vai juntos falar sobre Projeto Político Pedagógico. Então, esse nomezinho que já está aqui na tela, essa sigla, né, que pode aparecer só a sigla na prova, viu, pessoal? Pode sim. Quando a gente fala de PPP, a gente vai estar, logicamente, nos referenciando a projeto
político pedagógico. Tá bom? Projeto político pedagógico, nós vamos entender as dimensões do PPP, daquilo que fala, daquilo que é abordado sobre o PPP por Ilma Passos Veiga e também na hora das provas. Então, muito bem, referências importantes, como eu coloquei aqui, ó, Veiga, né? Veiga, Ilma Passos Veiga, né? E aí o seu livro é Projeto Político Pedagógico, uma construção coletiva. O livro não está disponível gratuitamente, né? Ele precisa ser adquirido, mas o artigo que você pode jogar aí nos campos de pesquisa vai te ajudar bastante. Aí, se sim está disponível, vai te ajudar bastante, tá? Um outro lugar também, e aí a gente vai falar agora de um normativo que cita, que fala, que aborda o PPP, são as DCNs Gerais da Educação Básica. Lá tem 2 artigos, especialmente o 43 e o 44, que vai falar um pouco mais sobre o projeto político pedagógico, e aí é importante a gente também ter ele em mente, tá? Então, colocar aqui também como uma referência para você as diretrizes curriculares nacionais gerais da educação básica, os seus artigos 43 e 44 são os artigos importantes aí para você, tá bom? Então, falar em projeto político pedagógico, nossas referências aqui estão. Show de bola! Vamos abrir aqui um slide em branco e vamos então tratar sobre PPP. PPP. Esse vai ser o nosso esqueminha da aula de hoje, tá bom? Primeira coisa que a gente vai falar são sobre as dimensões do PPP. Então, dimensões do PPP. Professor, o que você quer dizer com dimensões? Ora, eu tenho o próprio nome, Projeto Político Pedagógico. Então, eu vou ter a dimensão de projeto, eu vou ter a dimensão política e eu vou ter a dimensão pedagógica. Explica isso pra gente. Quando eu falo de uma dimensão de projeto, é porque vai envolver um planejamento de ações. Planejamento de ações. Então, vamos lá. O PPP, ele tem uma dimensão de projeto, porque ele é um projeto. Ele tem uma dimensão política, porque vai envolver aqui aspectos políticos, como a gente vai colocar, e tem uma dimensão pedagógica. A dimensão de projeto, o que ela quer dizer? O projeto é uma materialização de um planejamento. Então, o planejamento, na perspectiva educacional, envolve a projeção, a organização, a coordenação, a racionalização da ação docente. Quem disse isso? Libânio, né? Libânio fala que toda vez que a gente vai planejar algo, a gente racionaliza, né? A gente coordena, a gente organiza mentalmente a nossa ação docente, aquilo que nós vamos fazer educacionalmente. Mas o planejamento é uma ação mental. Você se planejou para estar aqui comigo a esse horário, fazendo a live, estudando. Quando a gente materializa esse planejamento, coloca ele num papel, coloca ele num documento, coloca ele em uma escrita, né? A gente está fazendo um projeto, um programa ou um plano, tá certo? Então vamos lembrar aí do nosso Plano Nacional de Educação, nosso PNE. É um planejamento, não é? De metas, de estratégias que serão executadas. É uma previsão, é algo que você pensa e projeta à frente. Então virou um plano, tá claro? O projeto político-pedagógico também envolve um planejamento de ações. Então, ações no âmbito educativo, no âmbito daquela escola, que são projetadas por toda a comunidade escolar para serem executadas. Então, por que ela é um projeto? O PPP é um projeto? Porque ele é um planejamento de ações da comunidade escolar para aquela instituição. Ficou claro? Muito bem. Por que existe, então, uma dimensão política? Ora, porque envolve a formação de cidadãos. Muito bem. E envolve também a
transformação da sociedade, para uma transformação da nossa sociedade. Então vamos entender isso aqui, ó. Quando eu falo da perspectiva política na educação, a gente vai remeter lá em Paulo Freire, quando ele disse que educar é um ato político. Porque se eu estou contribuindo, eu, professor, a escola, a educação, está contribuindo para a formação de um cidadão, há aí, então, inerentemente, uma dimensão política nesse processo. Então a gente, professor, comunidade escolar, escola, educação, quando planeja ações dentro de um projeto político-pedagógico que envolvem a formação de alunos, de cidadãos, e que, consequentemente, podem propiciar uma transformação da sociedade, ali está também um ato político, ou atos, né, no plural, políticos, tá certo? Então, o PPP tem uma dimensão política porque ele envolve a formação cidadã. Tranquilo? Muito bem. E temos a dimensão de pedagógico. A dimensão pedagógica, ela é mais clara, né? A dimensão pedagógica porque vai envolver atividades, projetos, né? Atividades de desenvolvimento do processo de ensino, aprendizagem. Muito bem. Então, eu tenho uma dimensão de projeto, uma política e uma pedagógica. Então, por que existe uma dimensão pedagógica? Porque essas ações planejadas para formar cidadãos passam por atividades que envolvem um processo de ensinar e de aprender. Agora, com essas três dimensões definidas, eu consigo entender melhor o que é o PPP. O projeto político-pedagógico, então, é um conjunto, né, de ações que foram planejadas pela comunidade escolar, que envolvem a formação cidadã e que potencialmente transformam a sociedade através de atividades pedagógicas de ensino e de aprendizagem. Maravilha, pronto. Então agora eu tenho o projeto político-pedagógico em todas as suas dimensões. Muito legal, né? Tem mais teoria para a gente falar, tem mais coisas para a gente colocar no nosso esqueminha. Pois muito bem, aí a gente precisa também tratar de quem é que participa do PPP. O PPP é elaborado por quem? Ó? Quem participa da elaboração do projeto político-pedagógico. A resposta, pessoal, é uma bem tranquila. É a comunidade escolar. E aí eu estou falando de toda a comunidade escolar. Membros da direção, né? Vamos colocar assim, membros da gestão escolar. Deixa eu apagar aqui. Membros, então, da gestão. E eu estou falando de direção, vice-direção, supervisão. Os próprios professores, os docentes, né? Os alunos, os discentes, os servidores daquela escola. Ah, professor, quer dizer que a merendeira participa? Claro, sem dúvida nenhuma. Assim como também pais de estudantes e membros ali da comunidade próxima àquela instituição de ensino. Então vejam, o projeto político-pedagógico é um instrumento coletivo, participativo e que substancia a própria gestão democrática. Nós não estamos na educação buscando uma gestão democrática, então o projeto político-pedagógico, ele substancia a gestão democrática, por quê? Porque envolve essas decisões, essas ações planejadas para formar cidadãos através de um processo de ensino-aprendizagem. Essas ações, elas são pensadas, elas são executadas, elas são avaliadas por toda a comunidade escolar. Não fica a cargo da direção da escola ou tão somente dos professores, mas de todos, alunos, servidores, professores, direção, pais, comunidade, estarão participando efetivamente da construção do PPP, tá bom? Então vejam, a comunidade escolar, toda essa comunidade, elabora, executa e avalia o PPP, tá? O projeto político-pedagógico. Perfeito?
Muito bem. Então agora eu já sei as dimensões, sei quem, né, participa da elaboração do PPP e preciso entender agora também algumas de suas importantes características. Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Características do nosso PPP. O projeto político-pedagógico, ele deve ser processual. Isso é uma coisa fundamental, pessoal. Por que processual? O PPP, e uma Passos Veiga falava, né, é um documento vivo. Ou seja, ele não pode ser preparado, materializado num projeto e engavetado, esquecido. Um elemento fruto apenas de uma burocracia, de uma necessidade institucional. Não, mas o documento vivo, que vai acompanhando a dinâmica escolar. A dinâmica escolar não é algo sempre novo. Cada dia na escola é um flash. Cada dia acontece uma coisa. E às vezes você planeja no início do ano, no início de um semestre, algumas atividades, que a própria dinâmica escolar acaba fazendo diferente. Acaba exigindo a necessidade de adaptações. Então ele tem que ser processual, justamente para ir acompanhando essa dinâmica escolar. Tranquilo? Então o PPP é processual. O projeto político-pedagógico, ele, nessa mesma perspectiva, deve ser, então, flexível. Ou seja, ele deve, ao acompanhar processualmente essa dinâmica escolar, ele deve poder ser adaptado a essa dinâmica. Ele não deve ser rígido. Se a gente planejou uma atividade e a dinâmica nos orientou a uma mudança, tenho que ter flexibilidade no PPP para acolher essa necessidade e modificar aquele PPP. E não ficar a ferro e fogo seguindo um PPP que não vai estar condizente com as necessidades daquela comunidade escolar, daquela instituição de ensino. Então ele tem que ser flexível. Cuidado com as provas que dizem que o PPP tem que ser seguido a qualquer curso, que ele é um instrumento rígido, que ele é um instrumento pronto, finalizado, acabado. Não, ele é flexível. Ele é inconcluso, né? Já diria aí uma Passos Veiga. Ele não foi concluído. Ele está sempre em aberto, sempre esperando e pronto, né? Para sofrer adaptações à medida da necessidade da própria instituição, da própria comunidade. Tá bom? Então, muito bem. Ele é processual, ele é flexível. Ele é um instrumento coletivo. Claro. E nesse sentido, ele vai ser colaborativo. Professor, é a mesma coisa a gente dizer isso? São próximas, mas há uma diferença. Eu posso sentar todo mundo dessa comunidade e fazer ali um PPP que todos estejam ali presentes. Isso é um documento que pode ser até entendido como construído coletivamente. Mas ele deve ser colaborativo, ou seja, com a real participação dessa comunidade. Colaborativo é o pai sugerindo, o servidor acolhendo, o aluno sugerindo, o professor sugerindo, ou seja, de forma coletiva e de forma colaborativa, tá bom? Outra característica importante. Então, a gente vai trazendo as características e ao mesmo tempo eliminando, né, a sua contraposição. Se eu falo que ele é coletivo, eu não vou pensar então o documento sendo construído por apenas um ou outro elemento da comunidade, só o gestor ou só os professores. Não, ele é coletivo. Se ele é colaborativo, ele tem que ser participativo, com a participação de todos, né? E não apenas de uma fração, né, da comunidade, tá certo? Então, colaborativo, participativo. Tem mais. O projeto político-pedagógico, ele deve ser intencional. Então, claro, né? Vão haver questões, e são clássicas aí nas provas, dizendo que o projeto político-pedagógico ele tem que ser isento, neutro. Pessoal, na educação a gente cansa de falar isso, não há espaço para neutralidade. A educação é um ato intencional, um ato que reflete um propósito, uma intenção, algo que se pretende, algo que se quer, um objetivo. Então, se todas as pessoas da comunidade sentam para decidir as ações que serão realizadas naquela comunidade escolar, aquilo tem uma intenção. O que se quer? O que se quer para aquela comunidade? Quais são os seus propósitos?
o que se quer para o desenvolvimento daquela instituição de ensino, para o processo de ensino-aprendizagem daqueles estudantes. Então não é neutro, ele é intencional, ele guarda uma intencionalidade, ele guarda um propósito, ele guarda ali uma meta, né, um objetivo a ser alcançado. Tá claro? Muito bem, ele é intencional. Muito lá, vamos lá, vamos lá. O PPP, ele é um planejamento. A gente já até viu isso, né? Mas a gente só reforça aqui em termos de característica, porque ele vai ser o planejamento, então, institucional. Institucional. Ou planejamento escolar. Então, se aparecer na sua prova, o PPP é o planejamento escolar? Sim. É um planejamento que acontece dentro da instituição de ensino. Diferente de um planejamento educacional para toda a educação, como é o Plano Nacional de Educação. Diferente do plano de aula, que é o plano ali da atividade docente em uma unidade de aula. O planejamento escolar é o planejamento que envolve, então, ali a instituição de ensino e as suas ações globais, tá bom? Então, muito bem, é um planejamento institucional, um planejamento escolar. O que mais? É importante também entender que o planejamento, o PPP, é o documento de identidade daquela escola. E aí, pessoal, é lógico. Nesse sentido, do documento de identidade, você precisa compreender o seguinte. Dilma Passos Veiga falou isso, né? E ela foi muito feliz nessa metáfora, nessa comparação. O documento de identidade é um documento único. Você tem o seu RG, né? Registro Geral, seu CPF. São documentos que revelam a sua identidade única. Ninguém tem um CPF igual ao teu. Ninguém tem um registro geral igual ao seu. Porque ele é exclusivo da sua identidade, certo? Então, a escola precisa ter a sua própria identidade. Diferente de qualquer outra, mesmo que tenha duas escolas na mesma rua, do mesmo bairro, da mesma cidade, do mesmo país. São escolas que terão sujeitos diferentes, realidades diferentes, objetivos diferentes e identidades diferentes. Então, cada escola tem que fazer o seu próprio PPP. Por isso, Dilma Passos Veiga falou, o documento, então, de identidade da escola é o seu projeto político-pedagógico. Isso é uma frase clássica de prova, tá? Clássica da Dilma Passos Veiga, naquilo que ela trouxe, né? Ou seja, reflete a identidade da instituição de ensino, tá bom? É uma das características mais importantes, mais cobradas aí nas provas que nós temos, tá bom? Pois muito bem, então já traçamos aí também as nossas características do PPP. Falta agora a gente abordar os nossos princípios, tá? Os princípios do projeto político-pedagógico também trazidos por Dilma. Então vamos buscar aqui mais uma canetinha para falar dos princípios do projeto político-pedagógico. E aí quais são os princípios que Dilma Passos Veiga traz no seu livro, sintetiza também no artigo que você precisa saber? Nós temos o princípio da igualdade, e nós vamos abordar isso. O princípio da qualidade, o princípio da gestão democrática, o princípio da liberdade e o princípio da valorização do magistério. Valorização do magistério. Pronto, esses são os 5 princípios que Dilma Passos Veiga traz. Então ela vai dizer o seguinte para nós, pessoal. Toda vez que você pensar sobre projeto político-pedagógico, tente se entender que para que ele possa efetivamente se consolidar como conjunto de ações globais planejadas, né, para uma ação de formação de cidadãos envolvendo o processo de ensino-aprendizagem, ele tem que seguir alguns princípios. Então, o primeiro princípio que Dilma aponta é o princípio da igualdade.
Ou seja, quando eu falo sobre o princípio da igualdade, é entender que todos têm como elemento substancial, né? Dá uma olhadinha aí, ó, elemento fundamental, compreender a igualdade de condições para o acesso e para a permanência na escola. Veja, como que eu posso pensar em uma escola verdadeiramente democrática, de construção coletiva, se eu tenho alguns estudantes que não têm a igualdade de acesso e de permanência na escola? Entende? Então, eu preciso que esse princípio seja realmente consolidado para que eu tenha proposta pedagógica escolar, projeto político pedagógico da escola sendo efetivado naquela instituição de ensino. Um outro princípio, olha aí, princípio da qualidade. Tá vendo aqui, ó? Qualidade para todos, né? Ou seja, Irma vai de encontro, né, à perspectiva de uma escola diferente, à medida, uma escola dualista dentro de uma própria instituição de ensino, voltada para qualidade para alguns e outros não. Então a qualidade tem que ser para todos, ou seja, a escola tem que buscar o tratamento equitativo, né, dos seus estudantes, trazer a qualidade para todos os estudantes. E claro, né, isso dentro de uma perspectiva educacional, a qualidade é um princípio educativo, assim como é a igualdade. Então são princípios importantes educacionalmente e que, claro, vão substanciar a construção, elaboração, execução e avaliação do PPP. Próximo princípio, dá uma olhadinha, gestão democrática. O princípio da gestão democrática é fundamental, né? Se a gestão democrática valoriza, né, e se sedimenta na fundamentação de que é a comunidade escolar que vai gerir democraticamente, né, todas as perspectivas pedagógicas, administrativas, financeiras da instituição de ensino, o PPP ele precisa estar sedimentado nisso. Como que o PPP vai acontecer para a elaboração de uma proposta de forma coletiva, colaborativa, com a participação da comunidade, se aquela instituição não está sedimentada no princípio de gestão democrática? Não tem como, né? Não tem como. Então tem de haver o respeito à gestão democrática. Mais um princípio, o princípio da liberdade. Liberdade, então, para ter uma autonomia, né, para aprender, para ensinar, para pesquisar, para que essas ações educativas possam ser consolidadas no processo de ensino-aprendizagem, o estudante precisa ter a liberdade para aprender. O professor, a liberdade para ensinar. Então, todos esses elementos são fundamentais para garantir realmente esta autonomia que vai possibilitar o desenvolvimento de um processo de ensino-aprendizagem adequado e, claro, uma proposta político-pedagógica condizente com a necessidade daquela instituição de ensino. E por último, mas não menos importante, né, a valorização do magistério. A valorização do magistério, pessoal, é sem dúvida nenhuma importantíssima, né? O professor e a sua atividade que envolve, né, a docência, não só o professor que está dentro de sala de aula, mas aquele profissional da educação que está ali nos cargos de gestão, nos cargos de coordenação, nos cargos de supervisão, ou seja, envolvidos, né, sistematicamente dentro da instituição de ensino, eles precisam ser valorizados, né? Precisam ser valorizados. Então, o projeto político-pedagógico tem que se alinhar ao princípio da valorização do magistério. Então, dá uma olhadinha aí para a gente fechar esse nosso esquema, as dimensões, quem participa, quem realiza, né, o projeto político-pedagógico, as suas características e também os seus princípios. Pois muito bem, aí a gente vai ter então realmente tudo que a gente precisa efetivamente para estudar o PPP. E aí a gente tem que partir então agora para as questões, tá bom? Projeto político-pedagógico cai em todas as provas das carreiras educacionais de docentes? Com certeza. Vai cair na Secretaria de Educação do Distrito Federal? Certamente. A banca IADES já cobrou projeto político-pedagógico em outras provas das carreiras educacionais? Com certeza. Então você, né, que, enfim, está se preparando aí para
processo seletivo, né, de contratação temporária da Secretaria de Educação, precisa aprender PVP, precisa aprender vários conteúdos que vão ser cobrados na sua prova. A gente tem aqui sempre, né, conteúdos de qualidade de forma gratuita, como essa live que nós estamos fazendo, mas também nós temos os cursos preparados, organizados, de forma muito responsável, com muita qualidade, para ajudar você nessa preparação. Então tá aí no chat, né, aparecendo aí os links para que você possa ter acesso aos cursos que ajudam você a se preparar, como por exemplo, o curso Desbancando a IADES, que vai ter a oportunidade de você ver questões de PVP feitas pela IADES para você, em outros, né, claro, assuntos, para você perceber o perfil dessa banca. Você vai ter a oportunidade de entrar no Passaporte Pedagógico, que também tem aí o link no chat para você, para que você possa ter não só, né, elementos importantes de preparação geral, mas também elementos importantes para que você possa ir construindo ali o seu processo de ensino-aprendizagem à medida que você vai identificando as suas dificuldades, as suas potencialidades. O Passaporte também te ajuda e te ajuda muito nisso, tá bom? E claro, a gente faz os nossos cursos, entre tantos outros, e também temos as nossas aulas, né, gratuitas e aulas presenciais. Então, a gente tá junto aí sempre em aulões presenciais, tem a nossa turma de domingo clássica. Então, se você também quer ter aí um processo complementar, né, diria assim, com atividades presenciais, a gente vai fazer, por exemplo, um aulão em Planaltina, né? O aulão em Planaltina já está aí sendo vendido, então tem aí também o link aparecendo para você, e a turma de domingo, que eu não sei se já está esgotado, mas se não, estará também aí disponível no chat para você ter acesso. Então são muitas oportunidades, preparações, né, que vão te ajudar a realmente alcançar uma boa carência, alcançar uma boa posição no concurso, e que certamente fará diferença para você ser aprovado e ter a segurança, né, de uma boa contratação aí nos próximos anos, tá bom? Então conta com a gente, conta com as nossas contribuições, que eu tenho certeza que você vai longe. Vamos fazer questões sobre PVP? Então, ó, esqueminha tá aí na tela para você, e agora a gente vai partir para os nossos itens. Então vamos nessa. Projeto político pedagógico. Vai falar assim, ó. O PPP tem a ver com a organização... Epa, deixa eu trocar aqui a canetinha para a gente destacar melhor. Com a organização do trabalho pedagógico nos níveis. Primeiro nível, organização da escola. E outro nível, organização da sala de aula. Assim, o PPP é o plano global da escola, no qual o planejamento participativo define o tipo de ação educativa a ser realizada a partir da leitura da realidade. Perfeito. Existem mesmo esses dois níveis. A gente tem que entender o seguinte, pessoal. O projeto político-pedagógico ele não é o conjunto de ações, de organizações da instituição de ensino, claro, mas a sua sala de aula, a sua atividade não faz parte daquela instituição, então o PPP ele não vai impactar no seu trabalho também dentro de sala de aula, com certeza. Então o PPP ele tem esses dois níveis, o nível dentro de sala de aula e o nível global da escola. Por quê? Porque é uma relação direta entre a instituição e aquilo que você faz no processo de ensino-aprendizagem, na singularidade, né, da sua sala de aula. Então, o PPP, sendo o plano global da escola, é um planejamento, é ou não é? Planejamento. E por que participativo? Porque nós falamos, ele é coletivo, ele é colaborativo, ele precisa estar participando, né, da comunidade. Define o tipo de ação educativa a ser realizada a partir da leitura da realidade. Por quê? Porque tem que estar atento às necessidades, às demandas da comunidade escolar. Muito bem. Então, o gabarito da nossa questão não pode ser diferente, o gabarito é certíssimo, certíssimo, certíssimo. Bora para a questão de número 2. O projeto político-pedagógico deve expressar um conhecimento contextualizado em relação às questões coletivas e locais em que a escola está inserida. Pessoal, fala uma coisa para mim. Você acha que o PPP ele tem de ser contextualizado? Sim ou não? Com certeza, né, pessoal? Com certeza. E é por isso que ele é o documento de identidade da escola. Lembra que nós falamos sobre o documento de identidade? Por quê? Porque eles têm que estar alinhados ao contexto e à realidade daquela escola em singular, daquela escola específica. Não tem como ele construir, né, ali aquela instituição construir um PPP que não vai conversar com a sua realidade, com a sua demanda, com as suas necessidades. Então, certamente, o PPP ele é contextual.
ele é adequado, né? Ele é articulado, deve ser adequado, articulado à realidade da instituição de ensino. Então, contextualizado em relação às questões coletivas, em relação às questões locais, onde a escola está inserida, ou seja, a realidade da prática social concreta daquela instituição. Gabarito certíssimo também. Bora lá, hein? Quero ver você gabaritando os 20 itens de PPP que nós trouxemos aqui hoje. Olha que legal esse daqui, ó. A característica instituinte do PPP é que ele institui, estabelece, cria objetivos, procedimentos e modos de agir no contexto escolar e devem ser seguidos indubitavelmente. Então, uma característica do PPP, ele institui, estabelece e cria objetivos? Sim, porque ele é intencional. Nós falamos isso lá nas características, né? Ele vai propor objetivos, ele institui objetivos, metas, intenções, propósitos, com certeza. Sobre procedimentos, sobre modos de agir, sobre objetivos daquele singular contexto escolar, porque é o documento de identidade da escola. Eles devem ser seguidos? Sim, com certeza. Agora, indubitavelmente, não. Indubitavelmente é sem dúvidas, é sem possibilidades de questionamento, sem questionamentos. E vejam, né? Nós falamos que o PPP ele precisa ser flexível. Então, eu não posso pensar em um PPP que não esteja preparado para ser confrontado. Olha, a gente tinha planejado no início, a gente está percebendo aqui que não está funcionando dentro da dinâmica escolar, então a gente precisa confrontar o nosso PPP, flexibilizá-lo, adaptá-lo processualmente para que a gente se adeque à nova dinâmica. E se a gente pensar em algo que não pode ser questionado, que não pode ser mexido, mudado, modificado, não pode, que ele deve ser seguido indubitavelmente, sem ser colocado em questionamento, o item certamente fica errado, né? Questão de número 3 está errada aí para vocês. Então, bora lá. Questão de número 4. O PPP apresenta uma legitimidade estreitamente ligada ao grau e ao tipo de participação de todos os envolvidos no processo educativo. Cara, essa questão aqui ela é muito boa. Isso aqui é quase uma paráfrase da própria Ilma Passos Veiga para você ver. Se você jogar lá no artigo, deve ter algo muito semelhante a isso aqui que ela falou. Quando ele fala assim, a legitimidade do PPP aqui na questão. O que é algo ser legítimo? Verdadeiro, não é? Algo legítimo é algo verdadeiro, algo que reflete a verdade. Então ele fala da legitimidade do PPP. O que faz um PPP ser legítimo, ser verdadeiro? Ele fala que essa legitimidade, o examinador aqui, está estreitamente ligada, ou seja, muito próxima. Está muito ligada, está muito correlacionada. Então aqui, essa legitimidade, né, que envolve ser verdadeiro, refletir mesmo a realidade, está estreitamente ligada. O que é essa ideia de estreitamente ligada? Muito correlacionada. Está muito correlacionada ao quê? Ao grau e ao tipo de participação de todos. Então, o que eu quero dizer? Olha só se não tem essa correlação aqui direta. Se eu tenho a participação e tenho a legitimidade do PPP. Se eu tenho uma baixa participação, o PPP vai ser legítimo? Não, ele vai ser pouco legítimo ou ilegítimo, não vai ser verdadeiro. Agora, se eu tenho uma alta participação, um grau, um tipo de participação, todos estão envolvidos, esse PPP tem uma alta legitimidade, ele vai ser legítimo. Então, o gabarito só pode estar certo. A legitimidade de um PPP está muito correlacionada, está estreitamente ligado à participação. Se eu tenho muita participação, PPP verdadeiro. Se eu tenho pouca participação, PPP não é verdadeiro.
Imagina, só os diretores fazendo? Aquilo lá não vai ser legítimo, não vai refletir a necessidade da comunidade. É só a visão do diretor. Entendeu? Muito boa, né? Questão muito boa. Cheio de palavrinhas mais complexas, mas excelente. Questão 5. O PPP deve ser elaborado prioritariamente pelo diretor da escola, uma vez que ele deve expressar a visão do gestor a ser seguida pelos demais atores da escola. Erradíssimo, tá? Erradíssimo aqui. Não tem essa do PPP ser prioritariamente elaborado pelo diretor. O PPP ele deve ser elaborado, e você sabe bem, pela comunidade escolar. O diretor ele vai participar, claro, mas quando ele diz prioritariamente, o item fica super errado, né? Super errado. Bora para a questão 6. Questão 6 fala assim, ó. O PPP é um documento vivo. Ó, falando na Emma Passos Veiga, olha ela aqui trazendo, né, as suas contribuições. O PPP é um documento vivo. Top. Eficiente por servir de parâmetro para discutir referências, experiências, ações de curto, médio e longo prazo. Certíssimo, né? Certíssimo. Documento vivo por quê? Porque ele tem de sempre estar sendo revisitado. Tem que ser processual e flexível. Flexível. Tem de acompanhar o que? A dinâmica escolar. Acompanhar a dinâmica escolar. O projeto político-pedagógico é um documento vivo. Claro que é mais uma metáfora da Emma Passos Veiga, para não pensar assim, é um documento morto. Está lá na gaveta, morto, engavetado. Foi só um exercício burocrático, uma necessidade burocrática que não, morto. Não, documento vivo. O tempo inteiro sendo revisitado, olhado, flexibilizado, adaptado, ajustado à realidade e à dinâmica da escola. Tá bom? Então, gabarito certinho. Próxima questão, questão de número 7. Os princípios norteadores do PPP, conforme quem? Olha aqui que beleza, conforme a Ilma Passos Veiga. São quais? Igualdade de condições de acesso e permanência na escola? Certinho primeiro. Qualidade? Sim. Agora restrita? Aqui já está errado, hein? 3. Gestão democrática? Perfeito. Liberdade? Também. Valorização do magistério? Perfeito. Então, o que está errado aqui, professor? A qualidade, pessoal, é para todos. Lembra que nós falamos isso? Não posso pensar uma qualidade restrita. O que é restrita? É para poucos. E a nossa educação tradicional refletia muito isso, né? Uma educação de qualidade acessível a poucos. Se eu quero um projeto político-pedagógico adequado, ele precisa seguir o princípio da qualidade para todos, né? E não restrita. Então, gabarito lógico, erradíssimo. Bora lá, estamos chegando próximo da metade das nossas questões. Vamos fazer a questão de número 8. O projeto político-pedagógico funciona como um eixo estrutural e integrador de todas as atividades escolares. É a vida da escola. Cara, perfeito isso aqui, certinho. O PPP, ó, é um eixo estrutural, um eixo integrador. Ele é o centro, né, daquela instituição de ensino. Reflete tudo que a escola vai fazer. E mais do que isso, foi elaborado por um coletivo participativamente da comunidade escolar. Então é um eixo estrutural, tá a base, tá a estrutura. E ao mesmo tempo ele é integrador. Por quê? Porque ele vai integrar professores e as suas atividades, servidores, demandas dos alunos, demandas dos pais, comunidade, necessidade da gestão, da direção. Perfeito? Então é um eixo de estrutura e um eixo de integração. É o documento vivo da escola, é a própria vida da escola. É sintetizar dentro de um documento a própria vida daquela instituição de ensino. Toda a sua organização do trabalho pedagógico, todos os seus projetos, todos os seus processos, né, que envolvem a organização do trabalho daquela instituição de ensino. Certinho, gabarito, não tem erro nenhum. Questão de número 9. O projeto político-pedagógico não precisa ter contextualização social e nem pertinência histórica, pois trata-se de uma reivindicação educacional recente. Não, né?
Lembra que nós falamos que o PVP ele deve ser contextualizado? Então, quando ele fala que não precisa, o item está errado, né? O PVP, pessoal, ele não vai refletir aquilo que a comunidade está precisando. Então, ele tem que ser contextualizado com aquela comunidade. A comunidade está precisando trabalhar projetos relacionados à violência. Aí o PVP desconsidera isso, ignora isso. O PVP não está contextualizado com a demanda que é da sociedade. Tá claro? Então, gabarito. Erradíssimo, né? Erradíssimo. Bora chegar na 10. Questão de número 10 diz assim, ó. Para resguardar a sua originalidade e uma construção democrática, o PPP, após ele ser elaborado, não deve passar por revisão, pelo menos pelo prazo de 2 anos, e aí esse item está erradíssimo, tá? Erradíssimo. O PPP, ele tem sempre que ser revisitado, porque ele é flexível. Falamos muito disso. Então, ele pode passar por revisão. Existem alguns processos burocráticos que envolvem a elaboração do PPP. Por exemplo, na Secretaria de Educação do Distrito Federal, todo ano, o projeto político-pedagógico daquela instituição ele tem que ser publicado no site oficial da Secretaria de Educação para ter acesso, para que todos da comunidade escolar tenham acesso pleno, perfeito. Tem que ter aquela publicação. Mas significa que aquele documento ali, pronto, ele está acabado, ele está concluído, ele não pode ser modificado ao longo daquele ano? Não pode ser flexibilizado dentro do universo escolar? Não, claro que ele pode ser flexibilizado. E se houver a necessidade de uma mudança drástica, importante do PVP, ele vai ser republicado lá no site da Secretaria. Tá? Então não existe esse prazo. Fez um PVP, tem que durar 3 anos, 4 anos, 2 anos, 1 ano. Não. É um documento flexível, é um documento processual. Tá bom? Então o gabarito aí da questão de número 10, ele tá erradíssimo mesmo. Antes da gente passar para a questão de número 11, 10 questões aí para você. Diz aí no chat para mim, gabaritou as 10? Tá tranquilo? Tá indo bem? Errou aquelas questõezinhas que envolviam palavrinhas um pouco mais difíceis, né? Uma legitimidade estreitamente ligada. Então, a gente precisa estar atento. Dá uma lidinha, como eu falei nesse artigo da Ilma Passos Veiga. Assiste as nossas aulas sobre o PVP que nós temos aqui. E claro, se você quiser um recurso de um curso mais singular, mais específico, você tem todas as nossas opções, desde o passaporte pedagógico mais completo até os cursos específicos para a Secretaria de Educação do Distrito Federal ou para o concurso que você vai fazer aí no seu estado em específico, tá? Então procure, pessoal, sempre um material de qualidade, professores de referência, professores que podem te mostrar esse caminho. Aqui, pessoal dos pedagógicos, e isso, né, me dá muita honra em dizer, somos muitos professores aqui muito qualificados, com muita experiência em concurso público, que foram aprovados em muitos concursos públicos, e que a gente não está aqui, claro, né, para brincar com o sonho de vocês, muito pelo contrário, a gente participa desse sonho, tem muita gente aí que já esteve aqui no chat com a gente, que já esteve participando de aulas presenciais nossas, e que hoje aí é servidor da educação, e a gente quer que você seja mais um, tá bom? Então aproveite as oportunidades que aparecem aí no chat, as nossas aulas presenciais, os nossos salões, a turma de domingo, e claro, os cursos, né, que nós temos disponíveis para ajudar você a se preparar para o concurso da Secretaria do DF, para o processo seletivo ou para o concurso aí da sua região, tá bom? Agora vamos na pegada fazer as nossas 10 últimas questões de PVP. Dá uma olhadinha e vamos nessa. Numa perspectiva democrática, o PPP deve ser construído somente pela equipe da gestão pedagógica da escola. Erradíssimo, né? Erradíssimo. Já falamos que o PPP não pode ser construído apenas por uma parte da comunidade, e sim por toda a comunidade. Bora para a questão 12. Questão 12 vai falar como? Questão 12 diz assim, ó, o projeto político-pedagógico expressa a identidade da escola. Como as bancas gostam da Ilma Passos Veiga, né? Expressa a identidade daquela escola. Pois muito bem, e requer uma equipe diretiva de liderança para coordenar a sua elaboração. E aí, tá certo ou tá errado, pessoal? Tá certo ou tá errado isso daqui? Pessoal, tá certíssimo. Ué, professor, você falou que não pode ser feito pela gestão, pela liderança da escola. Como assim? Agora você está dizendo que tem que ter essa equipe diretiva. Gente, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Vem comigo e presta atenção. É o documento de identidade da escola? É. Toda a comunidade tem que fazer? Tem. Mas o item está dizendo que vai ter uma equipe para liderar, para coordenar a elaboração do PVP.
Não é que essa equipe exclusiva vai fazer o PP, ela só vai coordenar, e tem que ter uma coordenação. E é muito difícil e importante esse processo de elaboração do PP. Tem que ouvir professores aí numa reunião específica, tem que ouvir a comunidade por meio, por exemplo, de uma assembleia, tem que ouvir servidores em reuniões, tem que ouvir estudantes em suas representações. E aí eu preciso de uma equipe, né, para coordenar esse processo, para fazer as primeiras, né, elaborações do PVP, digitar ali, colocar aquilo no papel e passar por revisões, e ser levado à comunidade, retornar. Então, eu preciso de uma coordenação. O item não está dizendo que a equipe de liderança faz. Ela coordena a elaboração com a participação de toda a comunidade, tá bom? Então, o item aqui, ó, muito cuidado. Ai, tá? O item tá certinho. Que mais? Bora para a próxima questão de número 13. Questão de número 13 vai falar como para nós. Vamos lá. Questão 13 vai falar assim, ó. O PPP pode ser desvinculado do currículo escolar, uma vez que este não expressa a concepção das práticas educativas. Vixe Maria, né, pessoal? De jeito nenhum, né? De jeito nenhum. O item está erradíssimo. Claro que ele não pode ser desvinculado do currículo. Existem elementos curriculares dentro do PPP? Com certeza. Se eu tenho um currículo, por exemplo, na Secretaria de Educação, que é o currículo em movimento, esse currículo é um currículo de referência para as instituições de ensino. Mas as instituições de ensino, elas são iguais umas às outras? Não, tem características e identidades diferentes. Então, é dentro de um projeto político-pedagógico que vai ser traduzido para a realidade daquela escola aquilo que está sendo orientado pelo currículo em movimento, por exemplo, da Secretaria de Educação. Então, vai ser desvinculado? De jeito nenhum, vai ser articulado, tá? O item 13, erradíssimo aí, né? Tem erro, tem nem como ser diferente. Muito bem, vamos embora. Questão de número 14. Questão de número 14 fala assim pra gente, ó. O projeto político-pedagógico pode expressar um conhecimento descontextualizado em relação às questões coletivas e locais em que a escola está inserida. Descontextualizado? Não, já falamos que o BP deve ser contextualizado. Então, o item, logicamente, erradíssimo aqui. Você já compreendeu esses processos, né? Show! Próxima questão, então de número 15, vai dizer assim para nós, ó. O processo de construção do PPP, construção, não é exclusivo da escola, podendo seguir modelos padronizados e utilizados ou encomendados por outrem, por outra pessoa, por outra, né, instituição. Gente do céu, faça isso não. Entende o seguinte, ó. O PPP, ele não é o documento de identidade? Então, como assim eu vou pegar e seguir modelo padronizado, encomendado para a realidade daquela minha escola? Não, pessoal, de jeito nenhum, né? É como pensar assim, nossa, aquela escola lá é uma escola muito boa. Aí então eu vou lá, vou pegar o PPP dela e vou implementá-la aqui. De jeito nenhum, pessoal, a minha realidade é diferente, minha comunidade é diferente, as demandas são diferentes. Então, de jeito nenhum. Questão de número 15, super errado, tá? Erradíssimo. Questão de número 16, a falar assim pra gente, ó. Por se tornar a identidade da escola. Vejam como esses termos, pessoal, eles vão sendo, né, recorrentes aí nas provas, termos da literatura, principalmente de Dilma Passos Veiga, tá? Dilma Passos Veiga. Por se tornar a identidade da escola, é primordial que seja construído coletivamente, pela equipe escolar, que após aplicar um diagnóstico da realidade, poderá elaborar sua proposta pedagógica. Pronto, perfeito, né? A gente faz um diagnóstico da realidade, eu preciso entender aquela realidade, entender aquela demanda, entender aquelas necessidades. Sento com a comunidade escolar, que aqui ele chamou de equipe escolar. Professor, equipe escolar, não está falando ali só aquela equipe de gestão? Não, equipe que compõe aquela escola, tá? Pode aparecer comunidade escolar, equipe escolar, ou seja, as pessoas que estão envolvidas naquela instituição de ensino. E é o documento de identidade, então, item tá corretinho, tá? Então, a equipe, né, integrantes daquela escola ou própria comunidade, tá? Comunidade escolar. Muito bem, questão de número 17. Questão de número 17 vai falar assim, ó.
Para que o PVP seja construído, não é necessário contemplar a realidade e a função social da escola, e sim os princípios norteadores apontados na LDB. Gente, óbvio que eu tenho que seguir os princípios da LDB. Na construção, na execução, na avaliação do meu PVP. Mas aí eu dizer que o PVP, quando for construído, não precisa contemplar a realidade e a função social da escola, erradíssimo, né? Não tem nem como eu fazer um PVP, quer dizer, tem, né? Mas ele será ilegítimo, lembra? Porque não está contribuindo com a realidade, não está se articulando com a realidade, não está trazendo a verdadeira realidade concreta da prática social daqueles estudantes, daquela comunidade escolar. Então, item 17, erradíssimo. Bora para o item 18? O PPP é um processo inacabado, portanto contínuo, que vai se construindo ao longo do percurso de cada instituição de ensino. Gente, olha, ele é inacabado. Aí você pensa assim, professor, nunca acaba o PPP? Vamos entender a linguagem, vamos entender a metáfora que está aqui presente, né? O que ele quer dizer inacabado? Que não é para você pegar o PPP, acabei ele, pronto. Não, tem que ser inacabado no sentido de que ele está ali, pronto para ser flexibilizado, adaptado, porque ele é um documento processual. Então aqui, ó, ele é um documento flexível, então ele não está pronto e acabado. Então ele é contínuo, certo? Ele vai se construindo ao longo do percurso. O que isso quer dizer? Ele é processual. Nós não vimos isso? Processual. Então, pessoal, o gabarito da nossa questão de número 18, certinho, está lá nas nossas características, tudo isso presente. Questão 19, para a gente ir chegando na reta final, o projeto político-pedagógico deve ser construído com a participação dos professores. Ah, perfeito. Mas por que esse item está aqui? Porque você tem que tomar cuidado para você não se confundir. Ele colocou nominalmente só os professores. Aí você pensa assim, ele está querendo dizer então que é só os professores que vai fazer, que vão fazer o PVP? Não! Veja bem, os professores vão participar, tá bom? Então dá uma olhadinha, o projeto político-pedagógico deve ser construído com a participação. É somente eles, exclusivamente eles? Não, os professores participam sim, eles são integrantes da comunidade, onde devem participar. E o 20, o PPP deve contemplar as bases norteadoras da organização do trabalho pedagógico. Sim, porque o PPP traz as ações globais da instituição de ensino. Então, pessoal, gabarito, questão de número 20. Para fechar a nossa aula, certinho, né? Certinho. Agora coloca aí no chat e me diz, 20 questões, gabaritou? Entendeu tudo sobre o PVP? Entendeu suas características, as suas dimensões? Entendeu os seus princípios? Quem faz, quem realiza? Então você vê que esses elementos são sempre cobrados em prova, literatura ali muito forte de Dilma Passos Veiga, mas eu tenho certeza que você vai estar mais bem preparado e claro, né, com a nossa ajuda, com a nossa participação na sua trajetória, na sua jornada, eu tenho certeza que você vai chegar muito longe, tá bom? A gente espera que você esteja atento a todas as nossas aulas, fique atento às nossas programações, segue aí os professores das nossas redes sociais. A minha é Prof. Guilherme Augusto e tem todos os professores pedagógicos com conteúdos maravilhosos para te ajudar. E claro, acompanhe o canal dos pedagógicos, se inscreve no canal. A gente recentemente alcançou uma marca muito legal, né, de 400 mil inscritos, então a gente quer transformar muitas mais vidas e a gente espera que logo logo seja a sua, tá bom? Com a sua aprovação. Então, eu vou ficando por aqui, mas espero que a gente se encontre em outras oportunidades. Um abraço para todos vocês. Até a próxima aí. Tchau, tchau.